Hoje é dia 20 de 8 de 2023, esse é o primeiro vídeo do canal. O canal que tem como objetivo conduzir você para uma vida extremamente saudável, isso mesmo. A ciência sendo usada e compartilhada com você para aprimorar a sua saúde na busca e na conquista de uma vida extremamente saudável. Siga o canal, nesse exato momento o canal tem 0 seguidores. Seja você o primeiro a seguir o canal e me ajude a compartilhar essa palavra com muito mais pessoas, ok? Siga, compartilhe se você achar relevante e comente, diga o que você achou. Vamos lá para o primeiro vídeo. Pessoal, bom dia. Esse é o primeiro vídeo do canal que está sendo gravado, tá? O propósito do canal é conduzir você para uma vida extremamente saudável. Trarei aqui informações científicas sobre fisiologia humana, microbiota intestinal, alimentação, dicas com potencial para te conduzir para uma vida extremamente saudável. Por que extremamente saudável, pessoal? Porque a saúde é o bem mais precioso que você possui. Tenho esse pensamento para mim e quero conduzir para vocês também, para quem se identifica com esse pensamento. Então assim, se tivesse um pote de ouro em cima de uma montanha que valesse bilhões de dólares, você com certeza escalaria essa montanha, porque isso seria de valor inestimável para você. Você agiria de modo extremo para alcançar essa recompensa. E depois também faria de tudo para mantê-la, né, com certeza. Então assim, a saúde, uma saúde extremamente saudável parte dessa premissa. É um valor, é um bem de valor inestimável que você deve buscar de maneira extrema e também deve agir de maneira extrema para mantê-la. Até porque, pessoal, vocês devem saber, mas sem saúde você não consegue ter um tempo de qualidade com a sua família. Você não consegue ir passear no parque, você não consegue agendar férias e ficar calmo com isso, agendar as coisas com tranquilidade, fazer as suas atividades com tranquilidade. Então assim, não consegue trabalhar, não consegue ir atrás de dinheiro. A saúde é a base para todas as conquistas, para todos os passos que você vai dar. Então quanto mais saúde você tiver, melhor. Então agir de maneira extrema, uma vida extremamente saudável. Esse é o propósito do canal. A ciência, o conhecimento científico te conduzindo para uma vida extremamente saudável ou para a busca de uma vida extremamente saudável. Esse é o propósito do canal. O primeiro vídeo do canal é um dos mais importantes porque é a base para que você compreenda tudo que vai ser falado aqui. Vou usar a curva de Gauss, é uma curva matemática que estabelece uma média para explicar os conceitos que vão ser abordados em todos os vídeos do canal, na maioria dos vídeos, e é um conceito que também você vai levar para a vida, porque a curva de Gauss, por ela estabelecer uma média e dois extremos, ela é praticamente aplicável para quase tudo que você vai enfrentar, se não tudo. Então esse é um vídeo de introdução do canal, a base do canal, mas que também vai ser proveitoso para você em várias outras questões. Olhar por essa perspectiva da curva de Gauss, ok? Então assim, darei início aqui agora a esse compartilhamento de tela para mostrar para vocês qual é o conceito por trás disso. Por que a curva de Gauss, por que é importante a gente entender a média para entender todos os outros vídeos que virão depois. Pessoal, essa daqui é a famigerada curva de Gauss, tá? A curva que eu comentei aqui com vocês agora há pouco. E ela vai ser o nosso principal norte aqui em todos os vídeos do canal. A grande parte das informações estatísticas do canal, quando a gente fala de probabilidade, vão usar essa curva aqui como linha de raciocínio. Então assim, sempre que eu falar, por exemplo, fumar cigarro aumenta o risco de mortalidade por todas as causas. O que isso significa, cara? Significa aumentar o risco de mortalidade por todas as causas. Significa que essas pessoas aqui, aliás, significa que quando você fuma cigarro,
você vai estar nessa média aqui. Fumou o cigarro, risco de mortalidade por todas as causas. Você está aqui no meio. Você está na média de maior risco de mortalidade por todas as causas. Ou seja, algumas pessoas que vão fumar cigarro vão estar nos extremos. Algumas pessoas vão viver muito mesmo fumando cigarro, ou seja, uma pequena porcentagem delas. Outras pessoas vão viver muito menos do que a média fumando cigarro, porque elas estão no outro extremo. E essa média aqui vai viver uma determinada quantidade de tempo, ou seja, estão expostos ao maior risco de mortalidade por todas as causas. E esse daqui está super exposto ao risco e esse daqui está pouco exposto. Então o que significa, pessoal? Significa que quando você está inserido em uma determinada condição que aumenta uma determinada probabilidade, você vai estar inserido naquele meio ali. Quando eu falo para você, faça esse tipo de ação que você vai ter maior probabilidade de alcançar a longevidade. Então quer dizer que você, quando o assunto é alcançar a longevidade, você faz parte desse grupo aqui da média. Você tem muito mais chances de alcançar a longevidade. Vamos supor que a longevidade seja 80 anos. Fazer essa determinada conduta vai fazer com que você tenha maior probabilidade de chegar a 80 anos. Então todas as pessoas que praticarem aquela conduta, entre 100 pessoas, a maioria delas vai estar aqui. Em um extremo, em um dos extremos, algumas pessoas vão passar de 80 anos. E no outro extremo, as pessoas não vão chegar a 80 anos, mesmo praticando aquela atividade. Um exemplo, olha, coma 300 gramas de fruta por dia, um exemplo grosseiro, tá, pessoal? Coma 300 gramas de fruta por dia, que você terá mais chances de aumentar a longevidade, de chegar a idades avançadas. Um exemplo bobo, tá, pessoal? Então, assim, todas as pessoas, 100 pessoas, as 100 pessoas, 100 pessoas estão comendo 300 gramas de fruta por dia. Então, dessas 100 pessoas, a maioria delas vai estar aqui dentro, vai conseguir alcançar a longevidade. Uma minoria aqui vai conseguir alcançar ainda mais longevidade, superando as expectativas. E uma minoria aqui não vai conseguir alcançar a mesma longevidade do que essas pessoas. Então, assim, qual que é o critério aqui? A probabilidade de você estar entre as pessoas que alcançarão a longevidade é maior, entendeu? Porque comendo 300 gramas de frutas, você tem a chance de estar aqui e uma pequena chance de estar aqui. Então a probabilidade de você chegar lá aumentou, entende? A probabilidade de você chegar lá aumentou. É aí que eu tô tendo dificuldade para apagar aqui. Então, pessoal, retomando aqui, o fazer determinada ação vai aumentar a probabilidade de você conquistar aquilo. Beber cerveja durante tantos dias na semana aumenta a probabilidade de você ter desordens mentais. Um exemplo bobo. Então, quer dizer que existe uma grande chance de você, aí muda a variável. Aí beber cerveja algumas vezes na semana aumenta a chance de você ter desordem mental. Outro exemplo bobo, tá, pessoal? Então quer dizer que essas pessoas aqui, todo mundo aqui bebe cerveja 3 vezes na semana, tá bom, pessoal? Então, assim, a média vai ter mais algum problema de desordem mental. A média, tá, pessoal? As pessoas vão estar inseridas aqui. Um dos extremos vai ter mais desordens ainda, superando as expectativas dessas pessoas aqui. E um outro extremo não vai ter nenhuma desordem, mesmo bebendo a mesma quantidade que essas pessoas. Ou seja, existe uma grande probabilidade de você estar nessa região e uma pequena de não acontecer nada com você. Então, novamente, não quer dizer
quando você faz uma determinada ação, não quer dizer que aquele resultado tem 100% de chances de acontecer. Só significa que vai aumentar a probabilidade de acontecer, entendeu? Aumento de probabilidade. Comer frutas aumenta a possibilidade de você atingir idades avançadas, ter uma microbiota regulada. O que significa? Significa que você vai estar presente em um grupo de 100 pessoas, uma maior quantidade de pessoas vai conseguir atingir idade avançada. 100 pessoas, um grupo de 100 pessoas praticando uma ação que aumenta a longevidade. Dessas 100 pessoas, grande parte delas estarão na média ali, ou seja, atingirão idades avançadas. Um pequeno extremo atingirá idades ainda mais avançadas. E um outro extremo não alcançará idades avançadas, mesmo praticando aquela conduta que aumenta a possibilidade de atingir idades avançadas. Entendeu? Por isso que às vezes você fala assim: ai, o meu tio ele fazia tudo saudável e ele não conseguiu viver bastante. Exatamente, porque existe uma pequena possibilidade do seu tio estar em um dos extremos. Nada é 100% exato. Da mesma forma, e o meu tio ele fumou durante 100 anos e não teve problema. Exatamente. Existe uma pequena porcentagem de pessoas que mesmo em condições adversas, um dos extremos, vai conseguir chegar em idades avançadas. Então, isso é normal, tá bom, pessoal? Isso acontece. Só que a grande maioria das pessoas, o seu tio fumou durante 100 anos e não aconteceu nada. Só que a grande outra maioria, o outro extremo, não vai conseguir a mesma coisa. A maioria das pessoas nessas condições não vai conseguir, porque o cigarro é um fator de risco cientificamente atestado. Da mesma forma, um hábito saudável faz com que a sua tia, minha tia sempre agiu de maneira saudável e chegou com 100 anos, legal, a média, ela está na média da longevidade, talvez em um dos extremos da longevidade. Aí você fala, mas o meu outro tio não conseguiu atingir, exato, porque ele estava no outro oposto. Então assim, é probabilidade, pessoal, é probabilidade. Agir de maneira saudável aumenta a probabilidade de você ter um resultado saudável. Agir de maneira não saudável aumenta a probabilidade de você ter um resultado danoso, certo? Então aí, galera, é isso, tá? A curva de Gauss é um raciocínio que você consegue levar para diversas situações. Você consegue aplicar a curva de Gauss aonde envolva uma grande quantidade de pessoas envolvidas em uma determinada variável. Você vai ter um resultado muito parecido com aquele ali. Uma porcentagem estará numa média e com dois extremos. 100 pessoas submetidas a condições semelhantes e expostas a um determinado fator de risco. Você vai ter um resultado parecido com essa curva de Gauss. 100 pessoas fazendo um treinamento, 100 iniciantes fazendo um treinamento de musculação, expostos em condições semelhantes e praticando as mesmas atividades. Você vai ter uma resposta parecida com essa. E enfim, é claro que muitas variáveis se intercalam na maioria das vezes, mas se você conseguir fazer com que um grande número de pessoas façam uma determinada atividade e que as variáveis que eles estão expostas sejam muito parecidas, a resposta vai ser parecida com essa média aí. Então assim, mas o que eu quero que você se lembre desse vídeo aqui é o seguinte: sempre que eu falar para você no meu canal ou que você ver em qualquer outro lugar que determinada ação aumenta a sua chance de atingir a longevidade, diminui o risco de mortalidade, aumenta o risco de mortalidade, etc., significa que vai aumentar a probabilidade, vai fazer com que você tenha mais chances de estar naquele grupo mais exposto ali, entendeu? Isso, tudo é aumento e diminuição de probabilidade. Não existe nada que seja 100% eficaz.
Um exemplo bastante notório é a vacina do Covid. A vacina do Covid ela vai salvar a sua vida. Realmente, ela diminui a probabilidade de você contrair o Covid ou avançar para um estado de mortalidade. Diminui a probabilidade, ou seja, um extremo eventualmente vai acabar vindo a óbito e o outro extremo vai acabar sendo muito mais protegido, e a grande maioria não vai se infectar e não vai evoluir para um estado de mortalidade. Por quê? Porque houve aumento da probabilidade. Tudo é aumento da probabilidade, pessoal. Aumento e diminuição. Tudo bem? A vida é probabilidade. A vida. Tudo, 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 tudo. Ok? Então fica assim, esse é o final do vídeo. Não se esqueça, se você gostou, siga o canal tem 0 seguidores nesse exato momento. Seja o primeiro a seguir e compartilhe se você achou relevante. Mais vídeos com esse teor científico virão, e estamos juntos nessa, numa busca por uma vida extremamente saudável. Tudo bem? Conto com vocês, até uma próxima.